Jairo era um homem muito respeitado e importante na sua cidade. Ele era um dos chefes da sinagoga e cuidava dos assuntos religiosos. Mas naquele dia, o seu título e a sua posição não valiam nada. Sua única filha, de apenas 12 anos, estava morrendo em casa. O desespero tomou conta do coração daquele pai apaixonado. Ele ouviu dizer que Jesus estava passando perto da praia. Jairo correu e se jogou aos pés do mestre diante de todos. Ele não se importou com o que os outros líderes iam pensar dele. Minha filhinha está morrendo. Vem e coloca as mãos sobre ela. Jesus ouviu o clamor daquele pai e começou a caminhar com ele. Mas no caminho para a casa de Jairo, algo aconteceu. Uma grande multidão apertava Jesus por todos os lados. Uma mulher que sofria de uma doença incurável tocou na roupa de Jesus. Jesus parou tudo para dar atenção ao milagre daquela mulher. Imagine o que passava pela mente de Jairo naquele momento. Cada segundo parado na rua parecia uma eternidade de agonia. Ele olhava para Jesus e depois olhava para o caminho de casa. A primeira lição aqui é sobre a paciência no meio do caos. Às vezes parece que Jesus parou para atender outra pessoa. Parece que o seu milagre foi deixado para depois por causa de outros. Mas Jesus nunca chega tarde e ele sabe o tempo de cada um. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, algo terrível aconteceu. Chegaram pessoas da casa de Jairo com a pior notícia possível. Tua filha já morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Aquelas palavras entraram como uma faca no peito de Jairo. O mundo dele desabou, e a esperança parecia ter acabado ali. O medo e a tristeza tentaram paralisar os pés daquele pai. Mas Jesus ouviu o que eles disseram e olhou fixamente para Jairo. Jesus disse a frase que sustenta a nossa fé nos dias difíceis: não tenha medo. Apenas acredite em mim. Jesus não permitiu que a notícia ruim parasse o seu plano. Ele seguiu em direção à casa de Jairo, levando apenas 3 discípulos. Ao chegar no local, havia muito barulho e muitas pessoas chorando. Era o ambiente típico de um velório cheio de tristeza e luto. Jesus entrou e perguntou por que todos estavam fazendo aquele alvoroço. A criança não está morta. Ela apenas está dormindo, disse o mestre. As pessoas começaram a rir e a zombar das palavras de Jesus. Elas olhavam para a realidade física e não para o poder divino. Jesus então mandou que todas aquelas pessoas saíssem da casa. Muitas vezes você precisa tirar as vozes negativas de perto de você. O milagre exige um ambiente de paz e de confiança absoluta. Jesus entrou no quarto onde a menina estava acompanhado dos pais. Ele segurou a mão da criança e disse uma frase em outra língua, Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levante agora. Imediatamente a vida voltou ao corpo daquela pequena jovem. Ela se levantou e começou a andar pelo quarto diante de todos. Os pais dela ficaram completamente maravilhados e cheios de choque. O luto se transformou em uma festa que ninguém podia explicar. Jesus pediu que dessem comida para a menina para mostrar que era real. A lição final desta história é que a última palavra é sempre de Deus. Quando os homens dizem que acabou, Deus diz que é apenas o começo. Jairo aprendeu que a fé precisa ser maior do que a notícia ruim. Ele confiou quando tudo dizia para ele desistir e chorar. Não importa qual é a situação que parece morta na sua vida hoje. Pode ser um sonho ou uma família que parece não ter mais jeito. Se Jesus está no caminho com você, o final será de vitória. Mantenha o seu coração firme nas palavras do Mestre. Não escute quem diz para você parar de incomodar o Senhor. Apenas acredite e veja o impossível acontecer diante dos seus olhos. A casa que estava cheia de choro agora transborda de gratidão. O mundo dos discípulos tinha sido sacudido pela morte de Jesus na cruz. Eles estavam trancados em uma casa com muito medo dos líderes judeus. Mas algo maravilhoso aconteceu enquanto eles estavam reunidos. Jesus apareceu vivo no meio deles e trouxe uma paz profunda. A alegria tomou conta de todos os que viram o Mestre ressuscitado. Porém, um dos discípulos, chamado Tomé, não estava presente naquele momento. Quando os outros o encontraram, eles disseram com entusiasmo: "Vimos o Senhor." Mas Tomé não conseguiu compartilhar daquela alegria contagiante. Ele carregava uma tristeza profunda e um coração cheio de feridas. Tomé disse que só acreditaria
se visse as marcas dos cravos nas mãos. Ele queria colocar o dedo no lugar dos pregos e a mão no lado de Jesus. Muitas vezes nós julgamos Tomé e o chamamos de duvidoso, mas ele apenas representa a nossa dificuldade humana de lidar com o impossível. Tomé não queria apenas ouvir falar, ele queria ter a sua própria experiência. A primeira lição aqui é que Deus conhece a nossa necessidade de certezas. Passaram 8 dias e os discípulos estavam reunidos novamente na mesma casa. Desta vez Tomé estava presente com o grupo dentro do recinto trancado. Jesus apareceu outra vez no meio deles, sem precisar abrir as portas. Ele não chegou com palavras de condenação para o discípulo que duvidou. Jesus chegou trazendo a paz e focou o seu olhar diretamente em Tomé. Muitas vezes achamos que as nossas dúvidas afastam Deus de nós, mas a história de Tomé mostra que a dúvida pode ser um caminho para a busca. Jesus sabia exatamente o que Tomé tinha dito durante aquela semana. Ele conhece os nossos pensamentos mais secretos e as nossas incertezas. Em vez de expulsar Tomé do grupo, Jesus o convidou para chegar mais perto. Deus não tem medo das suas perguntas ou da sua falta de fé em alguns dias. Ele está pronto para oferecer as provas que o seu coração tanto precisa. A espera de Tomé durante aqueles 8 dias deve ter sido muito difícil, mas o momento do encontro estava prestes a mudar a sua vida para sempre. A fé não é a ausência de perguntas, mas é a busca pela resposta na fonte certa. Jesus olhou para Tomé e disse as palavras que ele tanto esperava ouvir. "Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos", disse o Senhor. "Chega a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Naquele instante toda a barreira da dúvida caiu por terra na vida de Tomé. Ele não precisou mais tocar ou investigar como um cientista faria. A presença de Jesus e o seu amor foram provas suficientes para ele. Tomé caiu de joelhos e declarou a frase mais forte do Evangelho: "Senhor meu e Deus meu", disse ele com a alma cheia de adoração. Ele reconheceu que Jesus era muito mais do que um mestre que voltou à vida. Ele entendeu que estava diante do próprio Criador que venceu a morte. Jesus então deixou uma mensagem que serve para todos nós hoje. "Porque me viste, você acreditou", disse Jesus com muita sabedoria. Bem-aventurados os que não viram e ainda assim acreditaram. Esta é a lição final e a mais importante para a nossa caminhada de fé. Nós vivemos em um tempo onde não podemos tocar fisicamente em Jesus, mas temos o testemunho daqueles que viram e a presença do Espírito Santo. A fé verdadeira é acreditar no que Deus diz apesar do que os olhos veem. Tomé deixou de ser o homem da dúvida para ser um grande missionário. Diz a tradição que ele levou o Evangelho até lugares muito distantes. A sua dúvida inicial serviu para dar uma certeza ainda maior ao seu anúncio. Deus pode usar os seus momentos de crise para afirmar os seus passos. Se você está passando por um tempo de incerteza, não se desespere agora. Peça para Jesus se revelar ao seu coração de uma forma pessoal e real. Ele não rejeita quem o busca com sinceridade e com vontade de aprender. A ferida de Jesus foi aberta para que a ferida de Tomé fosse curada. Assim também o sacrifício de Cristo cura todas as nossas dores atuais. Você não precisa de sinais visíveis para saber que Ele está com você. Basta abrir o seu coração e aceitar o convite para acreditar no invisível. A paz de Jesus está disponível para todos os que confiam na sua palavra. A história de Tomé termina em adoração e a sua também terminará assim. Acredite na vida que vence a morte e na luz que vence toda a escuridão. No início da igreja primitiva, o ambiente era de muita união e também de grandes desafios. Havia um homem chamado José que era natural da ilha de Chipre e pertencia à tribo de Levi. Os apóstolos deram a ele um novo nome, que descrevia perfeitamente quem ele era. Eles o chamaram de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, ou do incentivo. Barnabé não era apenas um pregador, mas um homem que agia com o coração e com as mãos. Ele possuía um campo e decidiu vender a sua propriedade por causa de um propósito maior. Ele trouxe todo o dinheiro da venda e depositou aos pés dos apóstolos para ajudar os pobres. A primeira lição aqui é que a verdadeira liderança começa com o desprendimento e o amor. Barnabé não queria aparecer,
mas ele queria que a obra de Deus avançasse sem obstáculos. Mas a maior marca de Barnabé não foi o seu dinheiro, mas a sua capacidade de enxergar as pessoas. Algum tempo depois, um homem chamado Saulo de Tarso chegou em Jerusalém. Saulo era famoso por ter perseguido e matado muitos cristãos no passado. Agora ele dizia que tinha encontrado Jesus no caminho de Damasco e que tinha mudado. Todos os discípulos da igreja tinham muito medo de chegar perto de Saulo. Eles achavam que aquilo era uma armadilha para prender e destruir o resto do grupo. Ninguém queria dar uma chance para aquele homem que tinha causado tanto sofrimento. Foi nesse momento de desconfiança que Barnabé se levantou com uma coragem diferente. Ele tomou Saulo pela mão e o levou até a presença dos líderes da igreja. Barnabé contou para todos como Saulo tinha visto o Senhor e como pregava com ousadia. A segunda lição é que todo mundo precisa de um Barnabé na vida para abrir as portas. Ele foi a ponte entre o passado terrível de Saulo e o seu futuro brilhante, como apóstolo Paulo. Se não fosse pelo apoio de Barnabé, talvez o ministério de Paulo nunca tivesse começado. Existem pessoas ao seu redor que só precisam de um voto de confiança para florescer. Barnabé era o tipo de amigo que acreditava no potencial das pessoas antes de todo mundo. Ele não focava nos erros que Saulo cometeu, mas na transformação que Deus operou. Muitas vezes nós somos rápidos para julgar e lentos para oferecer uma mão amiga, mas o reino de Deus é construído por pessoas que sabem consolar e encorajar os outros. O Filho da Consolação nos ensina que investir em pessoas é o melhor investimento do mundo. A generosidade de Barnabé começou no bolso, mas terminou salvando grandes líderes. Ele escolheu ser o suporte para que outros pudessem brilhar na linha de frente. A fama de Barnabé como homem bom e cheio do Espírito Santo se espalhou por toda parte. A igreja em Jerusalém o enviou para a cidade de Antioquia para ver o que Deus estava fazendo. Quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus agindo no meio das pessoas que não eram judias. Barnabé ficou muito alegre e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com firmeza. Mas ele percebeu que aquele trabalho era grande demais para ele fazer sozinho. Em vez de querer toda a glória para si, ele foi até a cidade de Tarso para buscar Paulo. Eles trabalharam juntos por um ano inteiro, e foi ali que os discípulos foram chamados de cristãos. Barnabé era humilde o suficiente para saber quando chamar alguém mais talentoso para ajudar. Tempos depois surgiu um novo desafio que testou a paciência e a amizade de Barnabé. Um jovem chamado João Marcos tinha abandonado a primeira viagem missionária deles por medo. Paulo não queria dar uma segunda chance para o jovem, pois o achava fraco e sem foco. Mas Barnabé, fiel ao seu nome, queria levar Marcos novamente na próxima viagem. Houve um conflito tão forte entre Paulo e Barnabé que eles decidiram se separar. Paulo seguiu o seu caminho e Barnabé levou o jovem Marcos para uma nova oportunidade. Anos mais tarde, o próprio Paulo escreveu que Marcos era muito útil para o seu ministério. Isso prova que Barnabé estava certo em não desistir daquele jovem que tinha falhado. A lição final é que Deus usa pessoas que dão segundas chances para os outros. Barnabé não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas o seu apoio ajudou a escrever muitos deles. Ele foi o mentor de Paulo e o restaurador da vida de João Marcos. Você pode não ser o pregador da multidão, mas você pode ser o apoio de alguém hoje. Uma palavra de incentivo pode salvar um sonho que estava quase morrendo de tristeza. O mundo está cheio de críticos, mas está com muita falta de consoladores como Barnabé. Seja a pessoa que levanta quem caiu e que apresenta os rejeitados para a comunidade. O amor cristão se manifesta quando acreditamos na mudança que o Espírito Santo faz. A igreja primitiva cresceu porque havia homens dispostos a serem pontes e não muros. Barnabé terminou a sua jornada como um exemplo de bondade e de fé inabalável. Ele nos ensina que o maior dom que podemos oferecer é a nossa confiança sincera. Não desista de quem Deus está transformando perto de você neste momento. O Filho da Consolação continua sendo um modelo de como viver o Evangelho na prática. Apoie o seu próximo e veja como Deus multiplica os frutos através da união. Moisés agora era um homem muito diferente. Ele não vivia mais nos palácios do Egito.
Ele passou 40 anos morando no deserto. Ele trabalhava como um pastor de ovelhas. Suas mãos agora estavam calejadas pelo tempo. Ele segurava apenas um cajado de madeira. Sua rotina era silenciosa e muito solitária. Ele cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. Moisés achava que seu tempo tinha acabado. Ele pensava que morreria como um desconhecido. Mas o deserto era uma escola de humildade. Deus estava preparando um grande libertador. Certo dia, ele levou o rebanho para o Monte Horebe. Aquele lugar era conhecido como o Monte de Deus. O sol estava muito quente naquele dia seco. A paisagem era feita de pedras e arbustos. De repente, algo estranho chamou sua atenção. Moisés viu um arbusto pegando fogo no caminho, mas algo impossível estava acontecendo ali. As chamas eram intensas e muito brilhantes, mas a planta não ficava preta e nem sumia. O fogo queimava com força total no arbusto, mas as folhas continuavam verdes e vivas. As chamas não tinham poder sobre aquela planta. Moisés ficou parado observando aquele mistério. Ele sentiu uma curiosidade muito grande agora. Ele queria entender por que a planta não sumia. Deus usa coisas comuns para chamar nossa atenção. O Senhor preparou um cenário sobrenatural ali. Ele queria tirar Moisés da sua rotina antiga. Moisés começou a caminhar em direção ao fogo. Ele não sabia que sua vida iria mudar para sempre. Ele deixaria de ser apenas um simples pastor. Ele seria o maior líder do povo de Israel. A sarça que não queimava era um grande símbolo. Representava o povo que sofria, mas não morria. Era o símbolo da presença do Deus vivo. Deus é um fogo que purifica, mas não destrói. Cada passo na areia era um passo no destino. O silêncio do monte foi quebrado pelo mistério. Deus esperou Moisés chegar bem perto do fogo. Ele queria ver a disposição do coração dele. Muitas vezes Deus coloca sinais no nosso caminho, mas estamos ocupados demais com nossos problemas. Moisés parou tudo para dar atenção ao Senhor. A voz do Criador estava guardada em silêncio. O anjo do Senhor estava ali, no meio das chamas. A curiosidade de Moisés liberou a voz de Deus. O arbusto continuava brilhando no meio do deserto. O mistério estava pronto para ser revelado hoje. Deus viu que Moisés se aproximava da sarça. O Senhor gritou do meio do fogo, com poder. Moisés, Moisés chamou o Deus Todo-Poderoso. A voz ecoou por entre as rochas do monte. Moisés respondeu logo: Eis-me aqui, Senhor. Mas Deus deu uma ordem muito séria agora. Não se aproxime mais deste lugar, disse Deus. Tire as sandálias dos seus pés agora mesmo. O lugar onde você pisa é terra santa. Tirar as sandálias era um gesto de respeito. Moisés precisava largar suas próprias defesas. Ele estava pisando em um solo separado por Deus. Nada impuro poderia tocar naquela terra ali. Deus se apresentou para não deixar dúvidas. Eu sou o Deus de seu pai, disse a voz. Sou o Deus de Abraão, Isaque e também de Jacó. Moisés sentiu um temor muito profundo agora. Ele cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar. Ele percebeu que falava com um Criador do mundo. Deus revelou que o silêncio tinha acabado. Ele não esqueceu o grito de dor do seu povo. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Eu ouvi o clamor deles contra os feitores. Eu conheço bem todo o sofrimento deles. Deus nunca é indiferente à nossa dor pessoal. Ele disse que desceu para livrar os hebreus. Ele queria levar o povo para uma terra ampla, uma terra boa, que mana leite e mel sempre. Moisés ouvia tudo com muita atenção agora, mas a próxima frase de Deus trouxe muito medo. Vem agora, pois eu te enviarei ao faraó. Você vai tirar o meu povo da escravidão. Moisés olhou para si e sentiu muita fraqueza. Quem sou eu para ir falar com um rei? Ele se via apenas como um simples fugitivo. Ele não tinha exército e nem voz política. Mas Deus não focou na capacidade de Moisés. Ele focou na sua presença que estaria com ele. Eu estarei com você, prometeu o Senhor. O sucesso não dependia da força de Moisés. Deus deu um sinal para confirmar a promessa. O povo adoraria a Deus naquele mesmo monte. A Terra Santa seria o ponto de encontro deles. Moisés seria o cajado de Deus contra a injustiça. Ele seria a voz da liberdade para os cativos. Quando Deus chama ele também, dá as ferramentas. O pastor de ovelhas seria um pastor de almas.
A voz de Deus trazia uma segurança absoluta. A aliança antiga estava sendo renovada ali. O fogo da sarça iluminava o futuro de Israel. Moisés ainda tinha muitas dúvidas no coração. Ele sabia que o povo iria fazer perguntas. Que eu digo quando perguntarem seu nome? Naquele tempo, o nome revelava todo o poder. Então Deus revelou o seu nome mais sagrado. Deus disse: Eu sou o que sou para Moisés. Isso mostra que Deus existe por si mesmo. Ele não depende de nada e de ninguém para ser. Diga ao povo que o Eu Sou me enviou a vocês. Esse nome está acima de todos os reis da terra. Deus é o Senhor do tempo e de todo o espaço. Ele é o mesmo no passado e no futuro também. Deus deu instruções para Moisés seguir no Egito. Ele deveria reunir todos os líderes de Israel. Ele diria que o Deus dos pais o visitou agora. Deus viu tudo o que fizeram com eles no Egito. Deus prometeu que os líderes ouviriam a voz dele. Eles iriam juntos falar com o rei do império. Eles pediriam permissão para adorar no deserto. Mas Deus já avisou que o rei seria muito teimoso. O faraó não deixaria o povo sair tão fácil. Deus teria que agir com uma mão muito forte. O Egito seria ferido com prodígios e maravilhas. Só depois disso, o rei deixaria o povo partir. O povo não sairia de mãos vazias daquela terra. Eles receberiam joias e roupas dos egípcios. Os escravos sairiam ricos da casa do opressor. Mas Moisés ainda sentia muita insegurança física. Ele achava que o povo não acreditaria nele. Deus então mostrou sinais práticos de poder. Que você tem na mão? Perguntou o Senhor. Moisés respondeu: Apenas um cajado de madeira. Deus mandou jogar o cajado no chão agora. A madeira virou uma serpente viva na mesma hora. Moisés fugiu da cobra com muito medo dela, mas Deus mandou ele pegar a cobra pela cauda. Moisés obedeceu e ela virou cajado outra vez. Depois ele colocou a mão no peito e ela ficou branca. A lepra cobriu a mão de Moisés naquele instante. Ele colocou de novo e a mão ficou limpa e sã. Esses sinais provavam que Deus estava com ele. A fraqueza de Moisés seria cheia pelo poder divino. Ele levava a autoridade do nome supremo de Deus. A sarça era só o começo de grandes milagres. A identidade de Moisés estava sendo mudada agora. Moisés tentou dar uma última desculpa para Deus. Ele alegou que não sabia falar muito bem. Ele disse que era pesado de língua e muito lento. Moisés sentia que não era um bom orador público. Ele se sentia pequeno diante de um desafio real. Mas a resposta de Deus foi uma pergunta forte. Quem foi que fez a boca do homem? Testeias. Não sou eu, o Senhor, que faz o mudo e o surdo? Deus lembrou que Ele é o Criador de tudo em nós. Ele daria as palavras certas na hora da fala. Eu serei com a sua boca, prometeu o Senhor. Eu vou te ensinar tudo o que você deve dizer. Moisés ainda pediu para Deus enviar outro homem. A Bíblia diz que o Senhor ficou bravo com ele. Mas Deus teve misericórdia de Moisés naquele dia. Ele disse que o irmão Arão iria ajudar na fala. Arão sabia falar muito bem diante das pessoas. Ele seria o porta-voz oficial de Moisés no Egito. Moisés deveria levar o seu cajado na mão sempre. Através dele os sinais seriam feitos no império. Finalmente Moisés aceitou o chamado do Senhor. Ele voltou para a casa do sogro para se despedir. Ele iniciou a jornada de volta para o Egito agora. Ele levava a esposa e os filhos em um jumento. Moisés segurava o cajado de Deus com firmeza. Nenhum faraó poderia deter aquele homem agora. Deus não chama apenas os que estão prontos. Ele prepara as pessoas que ele decidiu escolher. Não importa se você está num deserto hoje. Deus pode acender um fogo novo na sua história. Moisés saiu do monte como um homem renovado. Ele estava pronto para enfrentar o maior império. A presença de Deus faz toda a diferença na vida. O fogo da sarça agora queimava dentro dele. A Terra Santa é onde a voz de Deus é ouvida. Tire as sandálias e ouça o que Deus diz hoje. Deus continua sendo o grande Eu Sou na Terra. Ele quer realizar milagres através da sua vida. Tudo começou com um arbusto que não se apagava. Seja você também um canal da glória de Deus. O mundo precisa ver o fogo que não se consome. A libertação começa quando você diz sim ao Senhor.